Oi pessoal, aqui é o canal Teoritérias, meu nome é Rômulo, eu sou docente da Universidade Federal de Rondônia e a gente fala de semiótica, é um canal de semiótica, mas também de linguagens e ultimamente também algum conteúdo de direito. Bem, eu vou fazer análise semiótica para vocês breve, né, alguns pontos do filme Mad Max, né, as origens da Furiosa. E aí eu vou pegar alguns pontos da teoria da semiótica, da aplicabilidade da teoria, principalmente eu vou pegar a teoria discursiva, a semiótica discursiva, porque o meu foco vai ser a narrativa, a narratologia, né? O estudo da narrativa, principalmente sob aquela pergunta por que teve algum defeito, que de repente não causou o sucesso esperado, né? Todo mundo tem comentado que o filme não foi aquela explosão de sucesso de audiência que normalmente a franquia Mad Max tem. Então, o primeiro ponto, a gente tem um vilão que é o Dementus, né? É feito pelo atuação aí do nosso Chris Hemsworth, acredito que seja assim que pronuncia, depois me corrijam aí, que fez o Thor, nosso famoso Thor, né? Esse vilão, ele é super necessário dentro da saga da Mad Max. A gente tem um imortal Joey, que cumpriu o papel dele muito bem no filme com a Charlize Theron, que é a Estrada da Fúria. E agora vem o Dementus e ele vai tentar se construir como um personagem, como um vilão importante tanto quanto o outro vilão. Semioticamente a gente tem um conceito chamado performance e competência. Então a performance e a competência elas são retroalimentadas discursivamente. Então você vai passar por uma fase de performance que vai gerar uma competência para você e que essa competência vai gerar uma outra performance. Então, do ponto de vista da criação de um personagem, vamos começar pela nossa heroína, pela protagonista. A construção narrativa dela de criação de competência para ser a heroína do filme, para chegar até o episódio anterior, até porque a gente vai contar a história, vai contar o passado dela, desde menininha até como ela se tornou a Furiosa. Então, essa construção narrativa, na minha humilde opinião, construiu elementos, essa performance, ela foi gradativamente acoplando características, sempre é aquela teoria de não do que você bate, mas do que você apanha. Ela foi perdendo elementos, constituindo elementos, tanto físicos quanto elementos narratológicos, do ponto de vista da ação, dela ser um agente e um paciente de sofrer, que com certeza a torna potencialmente capaz, né, capacitada para exercer o seu papel de protagonista. Então, desde o momento onde ela é perseguida, sequestrada, mutilada, né, então ela vai passando por todas as categorias necessárias de espoliação, ou seja, a performance dela de espoliação, ela vai descendo ao último nível para que ela possa ressurgir realmente capaz de ser a heroína da narrativa. Então, do meu ponto de vista, o problema, na minha análise semiótica, é que todos os elementos que a gente pode dividir em categorias que ela vem sofrendo, desde o sequestro, da saída da família, né, a perseguição, a situação calamitosa em que ela ficava, a situação de escravidão, né, a situação de mutilação, a perder pessoas próximas, tudo isso a capacita suficientemente no filme para que ela seja a protagonista. Dentro desse eixo discursivo da performance e da competência. Ela é competente. Talvez o vilão, e aí eu não vou fazer uma análise de atuação, porque eu não sou da área não é a minha área é analisar a narratologia, a narrativa, é que o vilão, ele talvez não tenha construído dentro do contexto narrativo da relação actancial. Se a gente pegar entre um perder e um ganhar, a Furiosa ela perde. O saber perder, né, o não ter, faz com que ela se construa como ser. Né? Ela não tem, ela não pode, ela se constrói como ser.
O vilão, por outro lado, ele fica confuso. Há sequências no filme onde a gente não consegue entender o patamar que ele está de poder, né? A performance do filme narrativa ali, tem horas que a gente se perde no que ele é dono, do que ele deixa de ser dono, então não há um momento muito marcante dele na cidadela da gasolina, como ele gerencia ali, mostra algumas cenas, mas fica fragmentado. Então não há uma conexão dele crescendo ali, pelo menos a minha leitura, para que ele consiga a cidade da bala. Então esse empoderamento, a sequência de performance dele para a capacitação como vilão, ela, ao meu ver, pode ser diferente do que você de que você faça a leitura, isso é arte, essa que é legal, parece que não foi suficiente para dar para ele a capacidade de ser vilão. Ele é um vilão bem-humorado, de certo modo, né? Ele caracteriza essa estética do Mad Max, mas do ponto de vista narrativo, eu não vi a tensão suficiente de performance para que ele construa a competência de vilão. Que ele seja, olha, um vilão odiado, ou um vilão... porque o vilão ele tem que passar por um processo de construção da vilania para o telespectador. O telespectador ele passa a odiar esse vilão. Ele vai fazer atos de maldade gratuita, ele vai fazer atos de vilania que beiram o absurdo. Então ele faz, mas não sei se torna, nesse contrato fiduciário entre o que ele representa e o que a gente compra, se a gente realmente, pelo menos na minha análise, talvez possa ser que eu esteja equivocado, mas aparentemente na minha análise não, foi suficiente por uma confusão do roteiro. Aparentemente o roteiro ficou confuso, ali quando vai tentar promover esse diálogo entre as cidadelas e ele e o seu empoderamento. Por outro lado, um ponto também que é importante a gente lembrar do Mad Max é que o Mad Max ele é um filme, e isso é uma opinião narratológica minha também, ele possui um ritmo. Narrativas possuem ritmo, a maneira como se narra. E no cinema, quem sou eu para discutir o ritmo do cinema? O cinema tem um ritmo próprio. E Mad Max sempre teve um ritmo. Então, desde lá da Estrada da Fúria das décadas de 80, daquele caminhão tendo que atravessar aquele monte de gente querendo destruí-lo, invadi-lo, aquela sequência, uma sequência única praticamente, e a sequência do Furiosa com a Charlize Theron no penúltimo filme que era a sequência desse, entre aspas, passou antes, mas é a sequência desse agora. Aquela sequência, ela tira o fôlego, porque é um filme basicamente de ação. Então quando você tem um filme de ação com telespectadores, público de ação, quando você joga ele para narratividade, para discursividade, você vai ter um problema natural. Então é preciso estar muito claro, estar muito simples para que ele possa cumprir o seu papel. Então, o investimento todo numa sequência de tirar o fôlego na Estrada da Fúria, que é o filme anterior, que fez muito sucesso, é um investimento do ritmo da narrativa do Mad Max. A narrativa do Mad Max é assim, é uma sequência sem fôlego de ação coreografada. Então e talvez esse filme tenha rompido isso. A gente não tenha essa sequência, ele é mais discursivo, mais narrativo, e isso implica num cuidado maior no roteiro, que eu acho que no vilão não, semioticamente, do ponto de vista da performance e da competência, acho que ele não se construiu competente para ser vilão o suficiente. Então, esses são os pontos, 3 pontos aí para falar. É claro que aí eu tenho mais 2 pontos que eu queria comentar com vocês. Primeiro, o Mad Max, ele é uma franquia que vai funcionar muito, porque ele tem uma estética. Ele, na verdade, a gente que trabalha com semiótica, a gente sabe que existem semióticas. É quando você tem agrupamentos de signos que eles possuem a categoria é tão própria. É como você entrar numa padaria, você sabe o que tem na padaria, o que vai estar ali na padaria. Hoje se agregou muita coisa à padaria, os postos de gasolina, loja de conveniência, mas você sabe exatamente os elementos que tem a padaria. O Mad Max, você sabe exatamente os elementos que vai ter Mad Max. Ele já é uma semiótica própria. Quando você passa a ser uma semiótica própria, você passa a ser uma própria linguagem, uma própria expressão. E o Mad Max se tornou a própria expressão. Esse visual apocalíptico, essa estética, a autonomia de trabalhar os veículos, o combustível, os motores. Essa semiótica do Mad Max, na minha opinião,
né? Não estou fazendo uma análise qualitativa técnica, mas uma opinião de fã, né? E isso reflete talvez na expectativa como o público, então ficou um pouquinho no segundo plano. Então a gente tem um Mad Max anterior onde foi tudo coreografado real, com as suas implicações, para o Mad Max agora que teve muito apoio da computação gráfica, e isso fez sentir, e pouco foco na questão dos motores, na questão das motocicletas, dos veículos, que era algo verossímil, que talvez trazia para o Mad Max uma valorização da estética dele. Mas isso é um detalhe aí. E por fim, eu acho que a questão, um elemento hoje que é muito importante levar em conta para a gente fechar aqui o vídeo, é que a gente que estuda discurso, a gente que estuda ideologia, a gente que estuda leitura, a gente que estuda interpretação, nós da semiótica, a gente tem que estar muito atento à importância. Próprio Antônio Cândido lá, quando pensou em público, leitor e obra, né, o leitor como público, a obra e o autor, né, esse triângulo, a importância do contexto social e ideológico hoje para você atestar o sucesso de uma obra de arte. Então, você tem um público hoje específico, e esse público ele está sensível a leituras ideológicas. Então, a gente tem um público refratário. A ideologia ela tem aspectos refratários. Rezam as línguas, ou más línguas, ou boas línguas, que o filme ele tem um caráter ideológico de lacração feminista, né? E isso assusta um grupo de telespectadores. Eu não vi isso de maneira nenhuma, mas, né, como a minha análise aqui é técnica, eu não vou entrar no mérito disso. Então, o que eu quero entrar no mérito é como é importante hoje entender como o público, como contextos de produção de sentido afetam o resultado final de uma obra. E essa pré-admissão, essa pré-leitura que é feita antes de você realmente ler, a chamada pré-leitura, e aí tem a ideia de pré-conceito, né? Essa pré-leitura que você faz, que não é a tua leitura, você faz uma leitura ideológica. Alguém falou para você que é assim, porque esse filme lacra, porque esse filme é feminista, porque essa pré-leitura, ela de certo modo atrapalha o fluir, né? Fruir de fruição da própria obra em si. Então é muito importante hoje a gente ter que estudar essa questão de que a produção da arte, ela não está só ligada à sua qualidade intrínseca, mas a produção da arte está também ligada à sua qualidade extrínseca, ao contexto de produção em que ela é feita, ao contexto de produção de sentido, a esses intérpretes, como eles dialogam com a ideologia. Então, estou levantando alguns pontos aqui do que pode ter sido fracasso. Fracasso, acho que não, é uma palavra forte só para chamar vocês para assistir o vídeo. Mas, o que falhou, né? Que de repente falhou. Ok? É uma análise de alguns pontos, usando alguns conceitos. Termino aqui o vídeo, o que vocês acham? Comentem aí comigo aí, compartilha, se inscreva no meu canal, que é o canal Teolitério. A gente fala sobre semiótica, língua, literatura e também um pouquinho de direito. Deve sair um vídeo aí sobre o marco civil da internet. Grande abraço, abraços semióticos a todos, bons estudos.